Lago Guatavita, Colômbia. É dito que esse lago em formato circular foi local da queda de um meteoro no passado, e que foi um local onde ocorreram diversos rituais e cerimônias envolvendo ouro, há séculos atrás. De acordo com uma lenda, o lago era habitado por um deus em forma de serpente, que recebia ofertas de ouro feitas pelo chefe da tribo que habitava lá. Esse chefe era conhecido como Zipa, e ele era responsável pelos sacrifícios e pelo ouro que era lançado no fundo do lago. Quando os europeus descobriram essa lenda, imaginaram que o fundo do lago Guatavita ou algum outro lugar nas redondezas seria um imenso depósito de ouro. E foi assim que surgiu a lenda Eldorado, uma cidade feita apenas por ouro. Essa história é apenas uma das referências que Eiichiro Oda usou para escrever a saga de Skypiea. Além das semelhanças com Eldorado, temos o deus Serpente, referenciado diversas vezes não só em Skypiea, mas ao longo de toda a obra. Se vocês acompanham o canal há algum tempo, sabem que nós fazemos diversas teorias sobre One Piece e muitas delas parecem estar relacionadas entre si. Porém, a mente do Oda é tão genial que grande parte, se não toda a história de One Piece apresenta relações explícitas ao nosso mundo. E hoje, nós iremos mostrar a vocês a história que inspirou Eiichiro Oda a escrever One Piece. E digo mais, essa lenda pode ter revelado todos os eventos que ocorreram no século perdido, em detalhes que vão deixar vocês no chão. Preparem a pipoca e vamos para esse vídeo. Para começarmos essa teoria, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre o povo que viveu em nosso mundo há milhares de anos atrás, os Sumérios. Esse povo foi um dos primeiros que habitaram a Terra e possuíam conhecimentos em astronomia, arquitetura, matemática, política, e foram eles que criaram o primeiro sistema de escrita do mundo, a escrita cuneiforme. Eles escreviam suas histórias e leis em tábuas de argila, e foi daí que surgiu uma das maiores lendas da humanidade, que é o foco desse vídeo, os Anunnaki. Nós já falamos que o povo sumério era extremamente evoluído, mas o que eles têm a ver com os Anunnaki e com One Piece? Em 1849, arqueólogos descobriram 14 tábuas de argila com escrita cuneiforme, a mesma escrita dos sumérios. Essas tábuas foram traduzidas pelo historiador Zecharia Sitchin, e foi revelado por ele que as tábuas contavam uma história sobre a origem do planeta Terra e a criação dos seres humanos. E essa história serviu de inspiração para o Oda em diversos pontos da obra, e vamos falar de cada um deles a partir de agora. Primeiramente, um povo antigo com conhecimentos avançados sobre o mundo e que deixou a sua história gravada em tábuas. Não é novidade para nós, pois sabemos que o reino antigo se encaixa perfeitamente nessas características. No capítulo 846, Tamago diz que existem cerca de 30 poneglyphs ao redor do mundo, porém só 9 deles possuem informações que eles precisam para descobrir a verdade sobre o mundo, o Real Poneglyph. Ele diz também que para isso é preciso chegar em Laugh Tale usando os 4 Road Poneglyphs, as pedras vermelhas. 9 pedras azuis mais 4 pedras vermelhas resultam em 13 poneglyphs, fundamentais para descobrir a história do mundo. Porém, apenas em Laugh Tale essas pedras revelarão a verdade, como dito por Tamago. Será que existe mais um poneglyph escondido em Laugh Tale capaz de unir todos os demais, formando uma só história, uma só peça para revelar tudo que foi escondido pelo governo mundial? Nós acreditamos que sim. E se for o caso, ao todo, esses serão 14 pedras que contarão a história do século perdido, assim como as 14 tábuas de Sumérios. Como dissemos antes, essas tábuas contam a história do surgimento da Terra e da humanidade, e a partir de agora nós vamos falar todos os detalhes que ligam a lenda dos Anunnaki com One Piece, e acreditem, são muitos. De acordo com os Sumérios, a história da Terra teria começado com a colisão de um planeta gigante chamado de Tiamat com algumas das luas de um planeta menor chamado Nibiru. Após a colisão, Tiamat se dividiu em duas partes, uma formando a Terra e a outra se fragmentou em vários asteroides. Segundo as tábuas, Nibiru era o planeta natal dos Anunnaki, e após a colisão de suas luas com Tiamat, a atmosfera desse planeta começou a se deteriorar, e seus habitantes partiram para a Terra em busca de ouro, um elemento fundamental para salvar seu planeta. O líder dos Anunnaki era Anu, o deus das alturas. Ele tinha 2 filhos, Enki e Enlil. Quando vieram à Terra, os Anunnaki trouxeram escravos chamados de Ididi, que eram deuses jovens que foram forçados a extrair ouro do solo. Esses escravos se rebelaram contra os Anunnaki, porém não eram fortes o suficiente
para derrotá-los. Essa raça foi praticamente extinta pelos Anunnaki, e Anu ordenou que seu filho Enki criasse geneticamente uma nova raça para substituir os Ididi. Enki então fundiu os genes de macaco com os genes de Anunnaki, gerando a primeira raça híbrida, que foi chamada de Homo sapiens. O primeiro ser híbrido foi chamado de Adamo, ou Adão. Após 3.600 anos, Nibiru entrou novamente em rota de colisão com a Terra, e sua aproximação geraria uma grande nuvem de fumaça e inundações em todo o planeta. Enlil, irmão de Enki, tinha o desejo de ver a humanidade ser extinta, porém Enki, que era o criador da humanidade, ordenou em segredo a um homem chamado Ziusudra, que significa Noé em hebraico, que construísse uma nave submarina para salvar humanos e animais de um grande dilúvio que se aproximava. A Terra ficou completamente submersa por 7 dias, e tudo foi destruído, exceto pelos que estavam na Arca de Noé. Os Anunnaki partiram da Terra e só retornaram anos depois, quando a água havia secado e os humanos repovoaram o planeta. Anu então separou a Terra em 7 regiões, e as dividiu entre seus 2 filhos, Enki e Enlil, para que eles pudessem reconstruir o planeta. E foi assim que foram criadas as famílias reais, vindas dos próprios Anunnaki, que governavam partes do planeta. Sim, eu sei que é muita informação, mas é agora que as coisas começam a ficar interessantes. Vamos mostrar como cada um desses eventos encaixa perfeitamente com a história de One Piece. Mas antes de tudo, observem essas imagens que foram encontradas por historiadores há séculos atrás nas regiões habitadas pelos sumérios. Reparem bem nos símbolos usados nesses selos, em especial esse que eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar. Observem essa representação de um Anunnaki. Foi feita há mais de 6.000 anos. As coisas estão começando a se encaixar na cabeça de vocês, eu imagino. Agora vamos ver alguns elementos nas páginas do mangá de One Piece, mais precisamente na história de capas do Enel. Reparem nesse símbolo ao lado do Enel. Esse símbolo que lembra um sol não aparece apenas nessa capa, e lembra muito o símbolo que vimos no selo sumério. Além disso, é claro, temos um povo lunar alado que possui asas, vestimentas semelhantes às representações dos Anunnaki, retratados há milhares de anos. Muito louco, né não? Agora vamos dar início a uma série de correlações que vão servir de base para essa teoria maluca, mas que faz todo sentido. Vamos começar pelo flashback da Robin, um país de arqueólogos que busca a verdade sobre o século perdido, os 100 anos que foram completamente apagados da história. Os estudiosos dessa ilha adquiriram conhecimento através de livros, mas principalmente através do estudo e da tradução dos poneglyphs, prática que foi proibida pelo governo mundial. Falando sobre os poneglyphs, a sua escrita é muito semelhante à escrita cuneiforme dos sumérios, mostrada não só nas 14 tábuas, mas em diversas artes talhadas nas pedras, como essa, que curiosamente também aparece nas histórias de capas do Enel. O povo de Ohara foi perseguido e dizimado por saber demais. Seu conhecimento sobre o mundo era tão profundo e avançado que eles foram capazes até de fazer uma maquete do mundo de One Piece e dos planetas ou luas que o orbitam, em um estilo de mapa geocêntrico. No capítulo 392 estamos na biblioteca de Ohara. Nela podemos ver o globo que apresenta o planeta azul, rodeado por 7 outros globos, sendo um deles a lua, onde se passa a história de capas do Enel. Agora olhem esse outro selo sumério que retratam os Anunnaki. Exatamente, um sol ao lado de 7 corpos celestes. E essa não é a única obra suméria que retrata esses planetas. E se considerarmos que a Lua é habitada por seres híbridos de animais e humanos, e que ela já foi habitada por seres alados, podemos supor que os outros 6 planetas ou luas também são ou foram habitadas. Ou ainda podemos ir mais além. Cada planeta representa uma raça, e todas elas desceram à Terra por falta de recursos, assim como os Bilkans, e como os próprios Anunnaki, que vieram à Terra em busca de ouro. E é sempre bom lembrar esse símbolo, que se parece muito com o globo de Ohara, e que também se assemelha muito a um sol, rodeado por vários corpos celestes, representados em várias culturas e raças no mundo de One Piece. E agora vamos falar da Reverie. Esse foi o evento que balançou o mundo. Se traduzirmos literalmente, Reverie significa devaneio, que representa um estado de reflexão completamente alheio à realidade, uma confusão mental. Esse também é o significado de Babel, cuja história também é retratada pelos sumérios. Ambas são estruturas enormes feitas pelo homem, tão altas que chegam ao céu abrigando os reis ao redor do mundo e um governo mundial. Na história suméria, Marduk, filho de Enki, construiu Babel como sua própria instalação espacial, uma torre para lançamento de naves ao espaço. Marduk é retratado nas obras sumérias como um ser alado e guerreiro, assim como os seres que aparecem na história de capas de Enel. Mas Marduk chama a atenção por outro detalhe que apenas um olhar mais atento vai perceber. Ele usa uma espécie de relógio no pulso, o que não faria sentido para a época, já que estamos falando de milhares de anos atrás. Mas esse detalhe também foi usado por Oda em sua obra. E adivinha aonde? Observem as semelhanças entre os tais relógios. É impressionante como Oda se atenta
a cada detalhe, por menor que seja. E isso nos leva à reta final dessa teoria, onde desenvolveremos uma linha de raciocínio que encaixa todos os personagens da lenda dos Anunnaki no mundo de One Piece, e responde questionamentos que existem dentro da comunidade há muito tempo. Vamos falar sobre o século perdido. Amu, ou An, era um governante do Reino Antigo e pai de Enki e Enlil. Em One Piece, Enki é representado por Nika, o deus do sol e possivelmente o primeiro Joy Boy, enquanto Enlil é representado por In-sama. Sim, estou propondo que Joy Boy e In são irmãos, e existem provas para isso na obra. Uma dessas evidências é o trono vazio, símbolo do poder absoluto dado a In-sama por ele mesmo. Esse trono por si só esconde vários segredos, como o símbolo do governo mundial que foi usurpado do Reino Antigo, como dissemos no vídeo do Tesouro Sagrado de Marijoa. Mas uma coisa não foi dita nesse vídeo, que liga literalmente In e Nika. Observem a silhueta mostrada no capítulo 1018. Mais precisamente, a ponta da sua lança tem o exato formato do trono vazio, local onde In se senta. E baseado na lenda dos Anunnaki e em tantas outras teorias que já fizemos aqui no canal, podemos desenvolver uma linha de raciocínio sobre o que aconteceu com o Antigo Reino e o século perdido. Nika era herdeiro do trono do Reino Antigo, e In não suportou a ideia de ser colocado em segundo lugar e planejou um golpe. E esse tipo de guerra entre irmãos pelo trono é muito conhecido em várias histórias do mundo, inclusive na história dos Aztecas, com dois deuses que representavam o Sol e a Lua. E o deus da Lua não suportou a ideia de que seu irmão se tornasse deus do Sol, e em um golpe contra ele tornou-se deus do Sol à força. In se apossou do trono e deu início a uma guerra entre os povos que habitavam o Grande Reino. Na mitologia suméria, Enlil é o deus das tempestades e controla os fenômenos da natureza. E também existe outra referência ao In, que também é um deus das tempestades e do mar, que é o deus Im, ou Ayam, da mitologia cananeia. Em ambas as culturas azteca e essa cultura cananeia, aquele que era deus do sol, ele era representado por uma cobra, uma serpente emplumada, e que foi derrotado pelo deus da lua, como eu falei anteriormente. E esse In, Ayam, da cultura cananeia, ele lutou contra a serpente e jogou ela no fundo do mar. Em One Piece, In teria os poderes de uma das armas ancestrais, a Uranus, que controlaria o clima, os oceanos e poderia causar desastres naturais, sendo capaz de afundar ilhas inteiras e criar montanhas imensas, capazes de contornarem o mundo. E é muito interessante notar que o símbolo da serpente é representado pela Red Line, dito por Dory e Brog, a serpente que eles não conseguem ferir, os portais da montanha reversa, que representam uma cobra que é muito semelhante à cobra que vemos na história de Capas de Enel, e em Alabasta, que em diversas gravuras das paredes existem cobras serpenteando o mundo. E os Nefertari no passado foram expulsos e considerados traidores. Mais uma vez, a rejeição à cobra. Então, voltando aos Sumérios, esse poder pertencia ao seu pai, Amu. Porém, esse poder foi usurpado por In e utilizado para destruir o Reino Antigo, cuja única cidade que sobrou intacta foi a sua capital, Mary Joyce. In usou o poder da Uranus para remodelar o mundo, criando a Red Line e separando o All Blue em 4 oceanos, com o auxílio dos 20 reis que fundariam no futuro o governo mundial. Os Tritões se uniram contra In para tentar derrubá-lo, utilizando o poder do primeiro Poseidon, outra das armas ancestrais, porém perderam. E existe uma lenda muito famosa de Uranus quando ele se rebelou contra Gaia, sua mãe e esposa, bizarríssimo, e contra seus dois irmãos, Poseidon e Hades, ou Plutão na mitologia romana. In baniu os Tritões para as profundezas do oceano, e os guerreiros Tritões que sobraram na superfície foram acusados de traição contra a humanidade e escravizados, iniciando assim uma história de preconceito. Nika não suportou ver tanto sofrimento e foi até a Ilha dos Tritões, onde ajudou Poseidon e os Reis dos Mares a construir uma enorme arca, semelhante ao navio submarino que Enki construiu. Joy Boy fez uma promessa ao povo tritão que retornaria, após derrotar o seu irmão, para levar todos eles para a superfície, onde viveriam novamente sobre o mesmo sol. Nika então retornou sozinho à superfície, às ruínas do Reino Antigo onde viviam, escondidos no subterrâneo, sobreviventes dos Minks, Shandians, gigantes ancestrais e os humanos, dentre eles os membros do clã Di, que foram os primeiros seres humanos criados. E é muito interessante notar que nessas lendas sumérias, a letra que representava deuses era Dindi, e ela é comumente escrita como D, antes do nome desses tais deuses. E curiosamente, Marijoa era uma antiga terra muito antes do governo mundial de deuses. E também é muito interessante lembrar que os Anunnaki uniram seus genes com genes de macaco para criarem os primeiros humanos, esses primeiros semideuses. E no sino dourado de Skypiea existem macacos com asas, assim como os Anunnaki e, claro, os Monkey D. Joy Boy ordenou que Zunisha levasse as ruínas de Zou acima de suas costas junto com os Minks e vagasse para longe de In, até o momento que ele retornasse e que esse governo fosse derrotado. Ele ordenou aos gigantes ancestrais que movessem as províncias de Jaya, lar dos Shandians, para longe da Red Line, e finalmente os D. Joy Boy pediu para que eles ajudassem a lutar contra o seu irmão In uma última vez. Então iniciou-se a guerra entre Nika e os D, contra In e os 20 reis. Nika e seus aliados lutaram bravamente em uma guerra que supostamente teria durado 7 dias, assim como é o tempo do
grande dilúvio da história dos Anunnaki. Porém, o poder de In era muito superior à força de Nick e dos D, e eles foram derrotados no 7º dia. Dessa forma, In apagou todas as luzes que poderiam trazer a liberdade ao seu reino absoluto, o Amanhecer. Então aconteceu uma coisa que muita gente teoriza, é que In usou os poderes da Ope-Ope-No-Mi para se tornar imortal, através da cirurgia perene. E ele é o único rei que reina soberano sobre todo mundo desde séculos atrás. O único que foi capaz de rivalizar com ele foi Nika, seu irmão, porém ainda assim foi derrotado. Mas o propósito de Joy Boy foi passado durante 900 anos para diversos membros do clã Di, os aliados do reino antigo, que guerrearam contra In e os 20 reinos que deram origem aos dragões celestiais. Até que um menino chamado Monkey D. Luffy recebeu o chapéu de Shanks, e mesmo sem saber, herdou um propósito de gerações de guerreiros que vieram antes dele. Ele carregará toda a história de séculos atrás e vai desafiar o mundo inteiro e libertar todo mundo através do seu sorriso, assim como Nika. Ele, como a luz do amanhecer, libertará todas as pessoas da escuridão que In trouxe à Terra. Ele será aquele que vai virar o mundo de cabeça para baixo. Aqueles que estiverem no topo irão afundar e aqueles que foram forçados a viver nas profundezas vão ascender. Todos viverão novamente sobre a mesma terra, debaixo do mesmo sol, assim como era há 900 anos atrás. Essa foi a nossa teoria sobre a história que o governo buscou esconder durante os 800 anos. E lembrando que essa história foi criada por nós, baseadas nas referências que o Oda usou no mangá. E nós tentamos aqui imaginar como foi a Guerra do Século Perdido. Mas, peraí, novamente a gente vê um conflito entre irmãos, um conflito entre forças opostas que são um lado da mesma moeda, que representam o sol e representam a escuridão da lua, gravuras nas paredes. Será que... Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós finalizamos esse vídeo, galera. Deu bastante trabalho para editar, então se você gostou do nosso trabalho, já deixa o like aí e comenta o que você achou dessa grande teoria. Lembrando que nosso Instagram tá aí no primeiro link na descrição para vocês seguirem lá e fazerem perguntas pra gente. E se vocês têm interesse em nos apoiar de alguma outra forma, tem o clube de membros também, que é o botãozinho que fica do lado do botão inscreva-se aí embaixo. E lembrando ainda que a live exclusiva com os membros vai acontecer no comecinho de outubro, então fiquem atentos na comunidade que a gente vai divulgar a data logo logo. E é isso, galera. Valeu! Valeu!